Dando continuidade, nós vamos debater agora um dos requisitos da petição inicial, né, no artigo 319, que diz respeito ao pedido e suas especificações. E aí nós vamos adentrar na questão de fundo, que é esse módulo, que é o pedido imediato e o pedido imediato. A gente vai passar a compreender agora. Muito bem. Lá no artigo 319, no inciso 3, ele pede, exige que a inicial conte o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Isso aí lá na frente também vai ver o que é isso. E no inciso 4, ele fala que tem que haver o pedido e mais com as suas especificações. Ok? Aí aqui, para ficar um pouco mais fácil de a gente compreender, eu narrei, eu fiz assim como se fosse uma história para você entender o que seria o pedido e suas especificações, traduzido numa linguagem mais figurativa, tá legal? Então, assim, a moça aqui chega lá ao juiz, bom dia, excelência, bom dia, ele responde, o que você deseja? Quando nessa situação o magistrado indaga o que você deseja, ele está indagando, em outras palavras, assim, qual a tutela jurisdicional que você deseja do Estado juiz. É quando você ingressa com a petição inicial, então é preciso o Estado juiz saber o que você deseja, qual a sua pretensão em juízo. Então, esse sentido figurativo dessa situação. Muito bem. Ela aqui vai, deixa eu ficar melhor de vocês verem. Ela aqui vai e narra uma história. Né? Olha, minha história é que fui caluniada, estamos aqui, tá? Fui caluniada pelo meu vizinho e eu quero que ele pague, porque eu sei que a lei fala que quem faz isso deve indenizar o outro. Ok. Muito bem. Aí aqui, qual é o fato essencial? Que no inciso 3 de lá, você deve dizer qual o fato e o fundamento jurídico. Quando a gente fala em fato, deixa eu colocar isso. Quando a gente fala em fato, existe uma divisão doutrinária no seguinte aspecto. O que a lei exige é o chamado fato jurídico, é o chamado fato essencial, é o chamado fato principal. E o que quer dizer isso? Fato jurídico ou fato essencial são aqueles fatos que você narra na petição inicial e que esses fatos, ele tem alguma ligação com a sua pretensão. Eles fazem um elo para que ele conjugue com os seus pedidos finais. Então, ou seja, o fato narrado tem significativo para o seu desiderato, para lá a sentença. O inverso são os fatos acessórios, né? Os fatos que não têm significância para o deslinde da causa. No caso desse da batida, por exemplo, que eu estava falando anteriormente. A pessoa chega lá e diz, olha, não vou pagar, inclusive, essa batida do carro. Não vou, você foi muito deselegante comigo e coisa e tal. Então, chega para o seu patrono lá, o advogado, na hora, e vai e diz, olha, a parte fala para o advogado. Eu coloquei, inclusive, que ele disse que não ia pagar esse coisa, falou lá, foi grosseiro comigo, mas o advogado deve dizer, bom, mas isso é um fato acessório, porque qual a relevância desse fato com relação à sua pretensão de receber uma indenização por danos materiais da colisão na traseira do seu veículo? Então é um fato acessório, é um fato secundário, é um fato que não tem relevância, ok? Então vamos voltar para cá. Bom, aí ela disse que foi caluniada pelo seu vizinho. Então, é um fato, é um acontecimento dentro desse contexto aí, que é um fato essencial, né? Porque ela, ao final, ela vai pedir aqui uma indenização justamente porque ela foi caluniada. Então, esse é um fato jurídico.
né, um fato essencial, porque tem valor a pretensão de indenização por calúnia que ela deseja, certo? E eu quero que ele pague, aqui onde é o pedido dela, né? Então, na petição. Aqui é como se fosse na petição, mas só que ela está falando com o judiciário. Então, eu fui caluniada, quero que ele pague, né? E aí ela faz a fundamentação jurídica, sem saber que está fazendo isso, né? Ela diz assim, olha, eu sei que a lei fala que quem faz isso, ou seja, quem calunia alguém, deve indenizar o outro. Perceba que esse foi o fundamento jurídico, né, que ela se utilizou para fazer essa pretensão, tá certo? Aí você veja, até eu chamei a atenção aqui, olha, que não foi necessário que ela explicitasse o fundamento jurídico, né? Apenas ela disse, olha, eu só sei que a lei fala de quem injuria, calunia alguém, deve ser responsabilizado, né? Deve ser indenizar o outro. Então ela fundamentou. Isso é o necessário para o magistrado sentenciar. Porque diz lá, como o Brocard, né? O juiz conhece a lei. Dá-me os fatos que eu te darei o direito. Não é isso? Então, o dispositivo legal não necessariamente precisa ser colocado. Quer dizer, você pode colocar, até recomenda-se, mas não pode ser uma exigência. Tudo bem? Vamos seguir. Bom, aí o magistrado, né, diz o seguinte, sim, tudo bem, eu compreendo, né, mas seja mais específica no que você quer de mim, né, de mim, o Estado. Então seria assim, que é justamente o artigo 319, 104. O pedido ela já fez lá, né? Lá atrás ela disse, olha, eu quero ser indenizada, né? Porque eu fui caluniada, sim. Mas me especifique de que modo, né? No sentido de que, dando moral, dando material, dando... Então, ela tem que especificar, né? Essa é a segunda parte, é como se o juiz dissesse para ela, olha, tudo bem, entendi seu pedido, agora especifique, seja mais precisa no que você deseja, né? Então, é isso que a lei está dizendo. Aí ela vem e diz, ela vai ser mais específica. Bora, você está me perguntando, então eu quero que ele seja condenado, okay, a me indenizar por danos morais, um valor mínimo de R$ 10.000, para ele aprender a me respeitar, né? Então, na linguagem até um pouco popular aí na questão. Então, voltando um pouco a fita aqui, né? Ela havia feito um pedido apenas para condenar, não é isso? Que ela disse que quem injuria alguém e tal deve ser condenado a pagar. Então, mas o juiz foi lá e disse, bom, tá certo, agora seja mais específico em o que é que você quer que ele seja condenado, qual a sua proporção, qual o valor, em que você quer que ele seja condenado, né? Então, aqui, ela fez um pedido condenatório, que foi isso, olha, eu quero que ele pague pela besteira que fez lá em falar aquelas coisas de mim. E depois ela especificou, olha, eu quero que ele me pague R$ 10.000. Então, posteriormente, ela fez a especificação do pedido que foi formulado, que é justamente a regra do CPC no seu artigo 319, inciso 4. Tá bom? Agora vamos entender melhor, feitas essas considerações, você vai perceber que vai ficar um pouco mais fácil você compreender o que é o pedido imediato e o que é o pedido imediato. Certo? Então vamos seguir. Muito bem, aqui nós estamos, digamos, como isso termina num papel, entre aspas, né, numa petição, como isso seria com relação ao pedido imediato e com relação ao pedido imediato. Muito bem. No capítulo dos pedidos, ela diz assim, olha, eu quero que sejam, o advogado requer, quero que sejam julgados os procedentes pedidos, condenando o réu,
fez lá o primeiro pedido e especificou a indenizações por danos morais não menos do que R$ 5.000. Ok? Então, nós temos aqui duas partes. Uma, ele está querendo, primeiro, que seja condenado. E a segunda, que seja a indenização por danos morais de R$ 5.000. Ok? Então, vamos agora entender por que, que esse aqui é o imediato. Aqui, né? E por que, que esse aqui é o imediato. Tá? Vamos lá. Você vai perceber que é fácil. Algo imediato, eu até já tinha anotado aqui, ó. Algo imediato é algo que é condicionado, algo que é dependente de um terceiro. Tem algo que medeia, né, a pretensão de fundo. Então, o pedido imediato precisa ser, primeiramente, examinado pelo magistrado, né, para, segundo, vir apreciar o pedido imediato. Por quê? Esse segundo pedido, para pagar a indenização por danos morais, precisa que esse primeiro seja analisado imediatamente, seja não no sentido de rápido, ele que seja na frente dele, primordialmente esse. Por quê? Se aqui não é julgado improcedente o pedido condenatório, ele sequer vai analisar o pedido imediato. Por quê? Porque ele depende da procedência desse aqui. Então, esse é o imediato, porque tem um que medeia isso aqui. Não é? Então, veja aqui. O acolhimento do pedido condenatório, perdoe-me, antecede ao segundo, no caso, a perda de dano por R$ 10.000. Então, ele é o pedido imediato. E o segundo, que é o imediato, depende da procedência do primeiro. Então, há algo intermediário, né? Eu até falo aqui brincando, eu dependo de você aqui, e coisa e tal. Ok? Então, espero que fique entendido que seja o pedido imediato, aquilo que o magistrado tem que analisar primeiramente, certo? Depois, analisar o pedido imediato, que é um que depende, que há algo que medeia aqui, para chegar aqui. Tem esse aqui. Esse está no meio aqui. Antes de pedir o juiz analisar, tem algo no meio aqui, ó, em vez de ele passar para cá. Então, tem algo mediano aqui, que é esse aqui, o imediato. Então, não tem como. Então, esse é o pedido imediato. Tá certo? Muito bem. Então, vamos seguir em frente.